A produção do aço em forno elétrico a arco é também um processo em batelada que envolve o desenvolvimento de uma série de etapas de uma forma semelhante ao que foi visto no BOF. No caso do forno elétrico, a primeira etapa envolve o carregamento da sucata, visto aqui na parte esquerda de uma forma esquemática. A sucata é colocada dentro de uma cesta que tem uma articulação na sua base, que quando aberta permite a queda da sucata no interior do forno. É interessante observar que neste momento a abóbora está removida, assim como os eletrodos, o topo do forno está exposto para fazer o carregamento da sucata. Essa figura aqui ilustra exatamente esse momento. Aqui nós temos a cesta aberta na sua parte inferior e o carregamento da sucata por gravidade no interior do forno. Antes do carregamento, a sucata deve passar por um processo de preparação que envolve o corte, ajuste de tamanho, de tal forma a otimizar o processo de carregamento, e também na composição da cesta é importante distribuir as diferentes formas ou as diferentes configurações de sucata, de maneira a minimizar os impactos negativos que uma disposição inadequada poderia causar. A figura apresentada aqui ilustra de forma esquemática a disposição que se procura obter para a sucata e para os formadores de escória no interior da cesta de carregamento. As paredes da cesta são vistas aqui nessa tonalidade cinza mais claro. Aqui na base temos o seu fundo articulado. Se procura então colocar no fundo da cesta sucata mais leve, como por exemplo a paras de torno. Essa sucata mais leve caindo inicialmente no forno vai amortecer a queda da sucata mais pesada e evitar o impacto dessa sucata contra o refratário, que poderia provocar um desgaste mecânico do refratário. Na parte média, então, vem a sucata mais pesada. Na parte superior, se torna a carregar uma sucata mais fina, de tal forma a facilitar o início do processo de fusão com a descida dos eletrodos, fazendo com que eles fiquem completamente envolvidos pela sucata e que se tenha um aproveitamento melhor da energia que eles fornecem. Na parte lateral da cesta, se dá preferência à colocação dos formadores de escória, que vão ser responsáveis depois pela proteção do refratário da soleira, agora do ataque químico proveniente de óxidos que podem ser formados durante o processo. Como foi mencionado anteriormente, é importante não se ter sucata pesada na parte superior da cesta. Um dos inconvenientes desta presença é ilustrado de forma esquemática nessas duas figuras. Aqui nós temos uma seção vertical do forno elétrico com a sucata no seu interior, os eletrodos, um pedaço maior de sucata aqui na parte superior, e o que se observa é que, à medida que a carga vai fundindo, há uma movimentação da sucata no interior do forno, que poderia então provocar o deslocamento dessa peça maior de sucata e a sua incidência lateral sobre o eletrodo, provocando a ruptura desse eletrodo, o que causaria uma redução no fornecimento de energia ao forno, eventualmente até uma parada operacional, que comprometeria a produtividade e elevaria os custos de produção. Então é fundamental se evitar a presença dessas sucatas mais pesadas na parte superior do forno, no início do processo de fusão. Outro aspecto negativo de presença de sucata mais pesada no topo é que o eletrodo pode incidir sobre ela, provocando um impacto e, novamente, ruptura do eletrodo, que implica em aumento de custos e redução de produtividade. Então, a preparação da cesta é fundamental para a condução adequada da operação do forno elétrico a arco. Conforme foi mencionado anteriormente, é importante também se procurar ajustar a carga de sucata de tal forma a reduzir o número de cestas necessárias para fornecimento de toda a massa de sucata que vai ser utilizada numa dada corrida. Então, é importante lembrar que cada vez que o forno elétrico abre, há uma perda adicional de energia da ordem de 10 a 20 kWh por tonelada para cada abertura. Então, é importante, levando em consideração as limitações mecânicas da ponte rolante, se otimizar a carga das cestas para propiciar o menor número de cestas de carregamento, para otimizar o aspecto energético e também de produtividade. Terminado o carregamento,
vai se iniciar a etapa que vai envolver um maior consumo de energia, que é exatamente a fusão da sucata. Nesse ponto, se procura utilizar o máximo da potência do forno, especialmente depois que já se começou o processo de fusão e que os eletrodos já se encontram envolvidos pela sucata sólida. Então, o tempo consumido nessa etapa de fusão depende muito da potência do forno. Há uma tendência gradual de elevação dessa potência ao longo dos anos, de tal forma a reduzir o tempo necessário para a fusão, e também os parâmetros elétricos, que são determinados pelas curvas características. Vai se procurar utilizar aqui o valor de potência útil mais elevado para propiciar uma redução no tempo necessário para a fusão. E lembrando que esse tempo também depende da disposição da carga no forno. É importante que na parte superior se tenha a sucata mais leve, que vai fundir rapidamente e permitir a penetração dos eletrodos, de tal forma que a partir do momento que eles já estão, que o arco já está completamente envolvido pela sucata, se possa elevar a potência do forno sem incorrer no risco de uma perda elevada para os painéis refrigerados. Esta figura ilustra de forma esquemática a utilização da potência durante os diferentes períodos de produção do aço no forno elétrico. Então, temos aqui na ordenada o nível de potência, aqui o tempo de um ciclo operacional ou de uma corrida. Então, a partir do momento que é carregada a primeira cesta, já se começa a aplicar a potência, inicialmente um nível de potência mais baixo para permitir uma fusão inicial da sucata e fazer com que os eletrodos penetrem no interior dessa sucata e que o arco fique completamente envolvido pela sucata ainda sólida. A partir do momento que o arco fica completamente envolvido pela sucata, se eleva o nível de potência, propiciando um uso mais adequado da energia e aceleração do processo de fusão. Quando quase toda essa primeira cesta está fundida, se pode carregar a segunda cesta. Nesse momento, não se aplica potência no forno. Nós vimos que nesse momento os eletrodos estão deslocados para a parte lateral, a abóbada está aberta, se processa o carregamento da segunda cesta, novamente se inicia com potência mais baixa até o eletrodo penetrar no interior da carga, vai-se novamente para o nível mais elevado de potência. A partir do momento que a carga já vai terminando a sua fusão, se pode reduzir a potência de forma a evitar a incidência do arco voltaico sobre as paredes do forno. Isso também é importante no período de refino, onde basicamente a energia elétrica vai ser fornecida para suprir as reações, eventualmente as reações endotérmicas, e também compensar as perdas térmicas. Se nota que nesse período a potência que está sendo enviada para o forno é relativamente baixa, então é importante que, se foi feito um investimento significativo em se ter um forno com potências elevadas, que esse período de refino seja minimizado. E isso é uma tendência que tem se verificado nos fornos elétricos modernos, de se transferir essas etapas de refino para etapas posteriores de refino secundário. Terminado esse processo, faz-se o vazamento e novamente não se tem nesses instantes aplicação de potência. Um outro recurso que tem sido utilizado para acelerar o processo de fusão é a utilização de queimadores oxicombustíveis, que vão propiciar um ganho adicional de velocidade de fusão da sucata. Neste caso, se vê que a utilização desses queimadores é normalmente feita no início do processo de fusão, onde se terá um aproveitamento ou um rendimento melhor da energia fornecida por eles. Então, esses queimadores eles são posicionados na parte lateral do forno e vão representar uma fonte adicional de energia que vai complementar a potência enviada através da energia elétrica. Terminado o processo de fusão, se faz a análise química do aço líquido e faz também uma medida de temperatura, e essas duas informações vão ser fundamentais para a condução do restante das operações. Uma vez feito todo o carregamento das matérias-primas e que elas já estejam completamente líquidas, e conhecendo-se a análise química e a temperatura do aço que está presente no forno, vai se desenvolver as etapas de refino. Nessa etapa, como vimos anteriormente, o consumo de potência é relativamente baixo, já se tem o banho plano, então não se interessa mais em ter uma potência elevada, especialmente porque isso provocaria um desgaste e uma perda energética mais significativa.
Então, a potência é reduzida, basicamente para suprir a demanda das reações químicas e também para compensar as perdas térmicas. Neste momento, dependendo do que vai ser feito em termos de refino, nós temos o uso das lanças de oxigênio, tanto lanças acima do nível da carga, como lanças submersas ou lanças que vão fazer injeção também de material no interior da escória. Normalmente se busca, quando se processa essas operações, dentro do forno elétrico, se fazer etapas de desfosforação, de sulfuração, eventualmente desgaseificação também, ou até uma desoxidação do aço. Então, durante essa etapa de refino, alguns dos possíveis objetivos do seu desenvolvimento são a oxidação do carbono, do silício e do fósforo, redução dos teores de gases dissolvidos, especialmente hidrogênio e nitrogênio, desoxidação e redução do teor de enxofre. É importante salientar, mais uma vez, que boa parte dessas operações tem sido transferidas para as etapas posteriores de refino secundário, de forma a desocupar o forno elétrico e liberá-lo para recebimento de uma nova carga de sucata, para cumprir o que ele faz de melhor, que é a fusão da sucata. Se você investir uma grande quantidade de recursos para aumentar a potência do forno, é inadequado utilizá-lo em grande parte do tempo com potências baixas, que são as que são necessárias a serem aplicadas durante os processos de refino. A reação de remoção do carbono, descarburação, representada esquematicamente aqui, carbono dissolvido no metal, mais oxigênio dissolvido no metal, formando CO gasoso, que é o produto da oxidação mais estável em altas temperaturas. Essa reação é interessante porque gera calor e gera gases que são importantes para a agitação e também promove uma redução nas pressões parciais de hidrogênio e nitrogênio, o que ajuda no processo de desgaseificação. Essa geração de gás também homogeneiza melhor o banho e permite que se tenha uma aceleração dos processos que envolvem transferência de massa. Além da descarburação, o sopro de oxigênio vai promover também a reação de desfosforação, representada aqui pela equação 2 fósforo dissolvido no metal mais 5 oxigênio com CaO, lembrando que tem uma reação absolutamente análoga com o MgO, formando esse fosfato de cálcio que vai ser incorporado à escória. O forno elétrico ele não é um reator muito adequado para a promoção da desfosforação. Ele vai ter uma partição de fósforo entre aço e escória, que é a relação fósforo na escória sobre fósforo no aço, na faixa de 5 a 15, o que significa uma remoção do fósforo da ordem de 20 a 50% do que estava inicialmente no metal. Outra reação que pode ser desenvolvida durante o período do refino é a transferência do enxofre do metal para a escória através dessa reação. Novamente, CaO aqui presente na escória pode ser substituído com uma reação absolutamente análoga envolvendo o MgO. Nota-se que nesse caso, lembrando do princípio de Le Chatelier lá da termodinâmica, que para a desulfuração ocorrer de forma adequada é importante já se ter um aço desoxidado. Então, se essa reação vai ser desenvolvida no forno elétrico, é interessante proceder à desoxidação antes. Mais uma vez, o forno elétrico não é um equipamento que tem uma eficácia muito grande da dessulfuração. Partição aqui, enxofre na escória sobre no aço, fica na faixa de 3 a 5. E quando se tem possibilidade, em termos de nível de produtividade a ser alcançado, se pode fazer a formação de uma outra escória, retira-se a escória que já está com teor de enxofre mais alto e procede-se a formação de uma nova escória através de adições de fundentes e de formadores de escória. Com essa escória nova, sem a presença de enxofre, pode-se então incrementar ou promover uma sulfuração adicional. Outras reações que podem ser implementadas durante o processo de refino são as reações de desgaseificação que implicam na retirada ou na transferência do hidrogênio do metal para ele na bolha, na forma gasosa, a mesma coisa para o nitrogênio. Já sabemos que para facilitar a ocorrência dessa reação, é importante que a pressão parcial desses gases seja reduzida. Isso pode ser feito através da geração de gases via CO ou também através da adição de gases inertes
especialmente argônio, pelo fundo do forno elétrico, de tal forma a promover essa redução de pressão parcial, que vai deslocar o equilíbrio no sentido da transferência desses elementos do metal para a forma gasosa, para que eles sejam eliminados do interior do aço líquido. Um dos procedimentos que pode ser desenvolvido durante a etapa de refino, no processo do forno elétrico a arco, é a redução da escória. Essa redução ela é normalmente desenvolvida quando se fabrica ácidos especiais. Um caso típico desse é a fabricação de ácidos inoxidáveis, onde se tem o óxido de cromo presente na escória. Nesse caso, seu objetivo é reduzir a perda desse óxido na escória. Então, uma das alternativas para fazer isso é adicionar algum elemento que tenha grande afinidade pelo oxigênio e que possa reagir com o óxido desse metal na escória e promover o seu retorno ao aço líquido. Neste caso, está sendo representada a utilização da liga ferro-silício. O silício, como já sabemos, é um elemento que tem grande afinidade pelo oxigênio e ele, em condições adequadas, pode reagir com alguns óxidos que estejam na escória, que contenham metais que nós desejamos que retornem ao aço líquido. Então, neste caso aqui, nós temos na ordenada o teor desses diferentes óxidos na escória, aqui o tempo, e na ordenada aqui no eixo secundário a relação de basicidade binária na escória. Nós temos aqui um instante da adição do ferro-silício, e aí o que se observa, a partir do tempo, é a evolução dos teores dos diferentes óxidos na escória. Nós observamos que a incorporação do ferro-silício vai promover uma redução do FeO que está presente na escória, fazendo com que o seu teor caia, e fazendo também a recuperação do óxido de cromo e fornecendo cromo ao banho. Neste caso, os teores desses dois óxidos na escória vai ser reduzido, e isso vai estar associado a uma elevação no teor de CaO e também no teor de sílica, que é formado em decorrência da ocorrência dessa reação. Nós observamos aqui que o teor de alumina sofre variações muito pequenas, uma vez que o óxido de alumínio é um óxido bastante estável. As variações nos seus teores estão associadas basicamente à variação dos teores dos outros óxidos, mas não à variação de sua massa durante o processo. Terminada então a etapa de refino, feita a medição de temperatura e composição química, estando tudo dentro das especificações, se procede ao vazamento da escória. Nesse caso, esse vazamento é feito através de um ligeiro basculamento do forno. A escória então é raspada e retirada através da porta de escória. Nota-se que nesse momento o forno está levemente inclinado no sentido da porta de escória, e a escória então é removida do interior do forno elétrico. Terminada a retirada da escória, vai se proceder então ao vazamento do aço. Isso é feito através de um basculamento do forno, no sentido agora da bica ou do canal de vazamento, conforme ilustrado aqui de maneira esquemática. Então, tanto no caso de ter uma bica de vazamento quanto do vazamento excêntrico, o forno elétrico é basculado no sentido desse orifício para promover então a retirada do aço final. É importante salientar que sempre vai ter uma passagem de escória para a panela. Essa passagem é interessante porque ela vai proteger o aço do contato com a atmosfera, que poderia então promover a incorporação de alguns elementos indesejáveis que foram retirados durante o processo de refino. Terminadas então as etapas de vazamento, tanto da escória quanto do aço, é feita então uma inspeção do interior do forno e, caso necessário, são feitos reparos do refratário através de projeção de massa, e periodicamente também se pode proceder à troca da soleira, que permite então uma troca rápida e minimização do tempo sem aplicação de potência, o que vai otimizar a produtividade do forno. É importante salientar que em alguns fornos se utiliza a técnica de sola quente, ou seja, se deixa uma certa quantidade de aço líquido para a próxima corrida, para acelerar o processo de fusão da sucata no próximo ciclo operacional. Aqui nós temos um sumário das diferentes etapas do ciclo que envolve o procedimento de fabricação do aço no forno elétrico, lembrando que o principal tempo é o tempo de fusão. Hoje em dia, esses tempos, se fizermos um apanhado dos fornos elétricos ao longo do mundo,
nós vamos encontrar tempos desse ciclo operacional variando de 40 minutos até 3 horas, e isso depende muito da potência do forno, tendo uma tendência a ser um tempo menor para os fornos de maior potência e também menor para aqueles fornos que transferem as operações de refino para as etapas de refino secundário. Fornos mais antigos, com potências menores, eles vão se aproximar de um tempo de ciclo operacional da ordem de 3 horas, e os fornos mais modernos, com potências mais elevadas e acoplando com técnicas de refino secundário, esse tempo chega a cair alguma coisa em torno de 40 minutos, bem próximo daqueles que vimos para o BOF.